Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, 14 de novembro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o advogado especializado em direito previdenciário, professor Sérgio Pardal Freudenthal, e também o coordenador do Movimento de Aposentados e Pensionistas do Litoral Paulista e integrante do Fórum da Cidadania, Uriel Vilas Boas. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, denúncia de corrupção leva a Petrobras a adiar balanço. O Estado de São Paulo. Auditoria não assina balanço e Petrobras adia a publicação. A Tribuna. Polícia Federal prende 6 na região por fraude com cartões. Boc News. Operação da Polícia Federal desarticula a quadrilha na Baixada Santista. Santa Portal. Demissões na indústria paulista somaram 51 mil de janeiro a outubro. G1 Santos e região. Caso de mulher linchada em Guarujá pode ir a júri popular. E no portal da UOL, Dilma quer mudar a maioria da equipe e tirar espaço do PT em ministério. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. E a situação econômica do país vai, lamentavelmente, se agravando com inflação alta, juros altos, baixíssimo crescimento, ameaça de desemprego na indústria, como nós vimos agora nas manchetes, entre outros aspectos graves, como, por exemplo, a ameaça de não cumprimento da meta fiscal. Todo esse quadro leva obrigatoriamente à adoção de medidas duras, medidas de contenção, medidas de economia por parte do governo federal. E é o que se espera da presidente Dilma no segundo mandato, no segundo governo, a partir do ano que vem, além, é claro, das reformas indispensáveis, como reforma tributária, reforma previdenciária e também, é claro, a reforma política tão aguardada. Esses são alguns dos desafios postos à presidente Dilma e ao seu segundo mandato, mas não serão fáceis de serem enfrentados e superados, até por conta de críticas que vêm de todos os lados, inclusive da própria base aliada do PT e de ministros que integram o próprio governo da presidente Dilma Rousseff. No programa de hoje nós vamos debater temas fundamentais para o país, para a classe trabalhadora, mas tudo isso vocês vão acompanhar daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de chuva. A temperatura varia entre 19 e 23 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com tempo de espera de 10 minutos. Já a Guarujá-Bertioga opera com apenas uma embarcação e a demora é de 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou então assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar Sérgio Pardal Freudenthal e Uriel Vilas Boas. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. 10ª Copa FEFESP de Futsal Escolar. Cerimônia de abertura nesta sexta, às 7 da noite. 8 equipes da categoria Sub-10 das escolas da região disputam o título no poliesportivo da Unisanta. Integração e motivação, ajudando a revelar novos talentos do esporte. Compareça, participe. 10ª Copa FEFESP de Futsal Escolar. Realização FEFESP Unisanta. Promoção Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 14 de novembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o professor especialista em Direito Previdenciário, advogado Sérgio Pardal Freudenthal, e o coordenador do Movimento de Aposentados e Pensionistas do Litoral Paulista, integrante do Fórum da Cidadania, Uriel Vilas Boas. Eu gostaria de começar essa entrevista, professor Sérgio Pardal, falando evidentemente de Previdência. O senhor é um especialista na matéria e recentemente o jornal A Tribuna trouxe uma matéria, os jornais estamparam uma matéria, aliás, apontando um rombo nas contas da Previdência, neste ano apenas, de 2014 até agosto de 2014, da ordem de 34 bilhões de reais. Como é possível equilibrar as contas da Previdência, enfim, da Seguridade? Professor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Sempre é um prazer estar com você aqui, ainda com meu amigo Uriel, para fazer uma mesa mais bacana. Mas olha, o que acontece é um negócio bem simples. É preciso compreender que a Seguridade Social brasileira é um sistema híbrido. Ele compõe Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Ocorre que assistência e saúde são obrigações do Estado, direito de todo e qualquer cidadão. Não é contributivo, já foi, hein? O antigo INAMPS só ia quem contribuía, isso acabou. Ora, então vamos falar bem claramente. O que é benefício de caráter contributivo e o que é benefício de caráter assistencial. É aí que vem a discussão. Acontece, Chico, que há um bom tempo, ainda nos governos tucanos, houve uma destruição do orçamento próprio da autarquia. Então, e os governos petistas depois colaboraram com isso também, porque todo mundo gosta de não ter que gastar dinheiro demais. O que acontece? Hoje, não tem auditor fiscal da Previdência. Não tem. É auditor fiscal da Receita que engloba tudo. Não tem nem procurador da Previdência mais, é o pessoal da AGU. Então, os procuradores do INSS foram englobados na Advocacia Geral da União. Claro que isso é bastante complexo. Agora, toda vez que você pegar um cálculo, juntar tudo o que você paga e relacionar com as contribuições, é deficitário, lógico. Se você pegar só os benefícios contributivos, de caráter contributivo, ainda é superavitária. Aí, a gente estava conversando a questão do Fundo Rural. Negócio simples. O Fundo Rural, criado ainda no tempo da ditadura, pagava meio salário mínimo de aposentadoria para o peão da área rural. Evidentemente um absurdo, mas notem, não tinha caráter contributivo. A Constituição Cidadã de 88 determina, ninguém pode pagar diferente, rural e urbano é a mesma coisa. Então, o mínimo é um salário mínimo, bacana, todo mundo ganhou um salário mínimo, mas não é contributivo, ninguém pagou contribuição para isso. Logo, sendo assistencial, obrigação da União, do Estado, e não do INSS em si. Acontece, Chico, que o INSS é o gerenciador disso tudo. Sim. E como acabou o orçamento próprio, fica difícil agora de pontear. Agora, pensa só no seguinte, o telespectador. O nosso regime geral de previdência é aquele que nasce em 1923, com a Lei Eloy Chaves, dos ferroviários, aquela coisa toda. Ora, durante pelo menos 30 anos, ninguém se aposentou por tempo de serviço, por tempo de contribuição. Vamos falar bem sério. Quando veio a emenda número 20, que o FHC apresentou em 1995, ele fez uma falação que foi incrível. Ele disse assim, há 50 anos atrás, nós tínhamos 18 trabalhadores em atividade para 1,8, para 1 inativo. Agora, 50 anos depois, nós temos 1,8 em atividade para 1 inativo. Ora, tudo bem. Houve uma redução dos trabalhadores em atividade e do chamado pacto de gerações, né? O regime de repartição. Acontece que durante muito tempo cresceu o dinheiro. Cadê? Está em Brasília, está na Ponte Rio-Niterói, está na Transamazônica, aquela estrada maravilhosa de lugar nenhum para lugar algum. Então, sabe,
Vamos falar bem sério, O maior devedor da Previdência é a União. E isso desde 1960 está comprovado. A lei orgânica mostrou. Segundo lugar, os benefícios de caráter assistencial ou mesmo indenizatório, que nem benefício de ex-combatente, é indenizatório, obrigação da União, do Estado, e não da relação contributiva do INSS em si. Só para reforçar o que você está dizendo, esse quadro aqui que o Jornal da Tribuna mostra bem isso. O setor urbano, por exemplo, arrecadou 205 bilhões nesse período e gastou 187, portanto, superavitário. Já o setor rural arrecadou 4 bilhões e gastou 56 bilhões. Ou seja, esse déficit é o que os jornais apontam como o déficit da Previdência. Uriel Vilas Boas, você que é outro estudioso como líder dos aposentados aqui da nossa região. Bom dia, obrigado pela presença, viu, Uriel? Bom dia, Chico. Bom dia, o grande especialista Sérgio Pardal, ex-candidato a engenheiro, mas que fez uma opção que é fez a opção correta, né? Correta, porque para nós, sindicalistas, trabalhadores, é muito importante contar com uma pessoa especializada e, mais ainda, que tem uma visão social do Pardal. E há uma situação, ele faz uma explicação técnica muito consubstanciada nos dados que nós temos por aí. Mas há situações que a gente precisa fazer uma avaliação. Em primeiro lugar, a luta quando começou dos ferroviários lá nos idos de 1923, não tínhamos efetivamente aposentadorias. Não tínhamos. A luta dos ferroviários levou-os a conseguir a lei através da Lei Eloy Chaves, e depois surgiram outras categorias, como comerciários, e assim sucessivamente. E lá nos idos de 43, o governo Vargas determinou a Lei da Previdência. Em 1943 começou a vigorar a Previdência com aquela estrutura montada e que apontava para uma questão que eu acho da maior importância, a administração colegiada. Era patrão contribuindo, empregado contribuindo, governo e os três administrando a Previdência. Hoje nós temos efetivamente a necessidade dessa discussão do que significa a participação, o controle e a administração. E, na verdade, a gente tem notícias, como o Jornal Tribuna coloca, onde a classe trabalhadora, de uma forma geral, dá resultados positivos e sobra dinheiro. A classe rural, os ruralistas contribuem. Quando eu falo ruralistas, os patrões registram o seu empregado e contribuem. Bom, hoje já contribui, né? Agora, mas quando começou a pagar a Previdência, não. Então, o que nós precisamos utilizar e entrar agora nesse desafio, porque efetivamente não adianta o movimento dos trabalhadores, ou quem quer que seja, ficar pura e simplesmente constatando o problema. O que nós precisamos saber é o seguinte: qual é a nossa proposta? E além do que, se há uma possibilidade de administração colegiada, qual tem sido a nossa participação nesse colegiado? Então nós temos que estar lá dizendo, porque nós temos, não podemos deixar de citar, a previdência privada, que nasceu no sistema capitalista, ela dá resultados positivos. Ela tem resultados que agem no sistema econômico e não precisa ir muito longe. Qual o maior sistema de previdência privado do Brasil? A Previ. E a Previ é do Banco do Brasil. E tem uma influência violenta no mercado financeiro. Mas veja uma coisa, que está terrível nesse momento. Se nós estamos discutindo um problema financeiro, como o Chico logo nos apresentou, como é que pode sair desonerações de folha salarial no campo da Previdência? Isso não tem cabimento. Se eu posso desonerar um setor industrial da contribuição previdenciária na folha de pagamento para poder incentivar a produção, se eu posso desonerar é porque não está me fazendo falta. Eu não posso desonerar se está me fazendo falta. Então alguma coisa está errada. Mas você desonera na indústria automobilística e ela demite do mesmo jeito?
Nós estamos tendo 50 mil demissões no setor da indústria automobilística no Brasil, apesar de toda a desoneração ofertada pelo governo. Claro, a questão da desindustrialização que o país passa não será resolvida achacando a Previdência, não será. Claro. O sistema previdenciário ele tem razões próprias. Veja, Uriel, a Lei Orgânica de 60, por exemplo, ela foi muito clara nessas condições todas. Agora, de verdade mesmo, o trabalhador participou muito pouco. Veja, efetivamente, processo democrático no país é de 60 a 64. Antes disso, a gente era tolhido pacas na participação e a partir da ditadura, então, veio aquilo, l'état c'est moi, né? Eu sou Estado, mando como eu quiser. E aí pegaram a Previdência e gastaram como quiseram. Então, hoje, a participação efetiva dos trabalhadores, infelizmente, é mínima. Os conselhos não têm caráter administrativo, não têm poder administrativo. E esse é problema, né? Agora, nesse sentido, Uriel, deixa eu aproveitar só para emendar uma questão, até para você comentar e também informar o nosso público telespectador a respeito de uma reunião do movimento de aposentados e pensionistas do litoral paulista que vai acontecer daqui a pouco. É isso, Uriel? Às 9 horas da manhã, no Sindicato da Administração Portuária, se não me falha a memória, ali na rua Júlio Conceição, né? A partir das 9 horas, onde os aposentados estarão reunidos no sentido de buscar mecanismos, meios, instrumentos, enfim, fórmulas de buscar benefícios e reajustes. É isso mesmo? Qual é o objetivo desse encontro de logo mais, Uriel? Nós estamos já com esse movimento de aposentado e pensionista há um certo tempo. E nós constatamos o seguinte: se você encontra um aposentado na rua, é comum você ouvir crítica ao governo atual ou governo anterior do Lula. Porque não deu aumento para a gente, nossa aposentadoria está diminuindo cada vez mais. E a primeira pergunta que se faz, ele não tem resposta. Quando na ativa ele está participando de campanhas salariais e para conseguir algum trocadinho acima da perda da inflação do período, ele tem que batalhar, tem que fazer greve, tem que fazer agitação. O aposentado está reivindicando quanto? E há quantos anos ele não apresenta um percentual de reajuste? E no mês de fevereiro, março, já quando começa a discussão do orçamento federal, já se dá um indicativo de qual será o reajuste a vigorar em janeiro do ano seguinte. Ora, nós aqui em Santos, nós resolvemos participar desse movimento, nós resolvemos convidar outras entidades da ativa e aposentados para discutir o que nós queremos. E uma orientação do companheiro Pardal, nós discutimos há 2 anos atrás, Pardal, quanto você acha que a gente poderia estar pleiteando de reajuste? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual o encaminhamento a ser dado? Porque a partir de fevereiro, o Congresso Nacional recebe a incumbência de começar a discutir o orçamento e preparar o orçamento e colocar no orçamento as despesas que vão ser colocadas. E é um novo Congresso, né? Consequentemente, nós chegamos à conclusão que nós temos na região deputados federais. Fomos simples e tão somente pedir a eles, nós fizemos algumas assembleias, aprovamos a pauta e chegamos aos deputados federais da região, não vou mencionar nomes. Olha, essa solicitação que nós estamos fazendo, que o senhor chegue no Congresso Nacional e apresente na comissão que está montando o orçamento a emenda relativa ao reajuste do aposentado. Não tivemos resposta. Não tivemos resposta. Lamentavelmente, o ano passado e este ano, os deputados não nos responderam. Primeiro. Segundo lugar, não queremos que a coisa se limite a Santos. Não queremos ser um baluarte ou querer aparecer como Santos a grande. Não, nós queremos que as centrais sindicais, nós estamos discutindo isso, façam o mesmo em relação a todo o Brasil. Qual seja, Cabrobró, Joinville, Mossoró, onde for, o sindicalismo da região procure o deputado da região e solicite. Deputado, nós estamos solicitando que o senhor batalhe no Congresso. E qual é o reajuste que os aposentados chegaram? Estamos pleiteando 11% de reajuste e um acréscimo de 5% já iniciando a recuperação das perdas. Porque a cada ano nós queremos colocar esses 5%, porque não adianta você pedir, não, a perda foi 60%, nunca vai conseguir. Qual é a possibilidade de um reajuste como esse ser aprovado, professor? Isso é uma análise antiga que a gente fez junto, trabalhamos bastante essa coisa. Em primeiro lugar,
Evidentemente, eu não posso utilizar o salário mínimo como referencial. Não é possível, tá bem? O salário mínimo teve aumento real? Teve, sim, senhor. Ninguém nega isso. É verdade, o salário mínimo teve aumento real. E o aumento real do salário mínimo não poderia incidir para aposentadorias e pensões sob pena de efetivamente ser inflacionário. Até aí tudo bem. Agora, daí a achar que o INPC representou a inflação oficial é mentira. Aí não é verdade. O INPC não representa a inflação oficial. Ou seja, o aposentado recebe sempre o INPC a cada ano? Isso, a cada ano. Só o INPC? Só. Teve um Nem o reajuste do salário mínimo, só o INPC? Não, só o INPC. Muito bem. Teve um aumento que foi dado uma vez, foi crítico. Uma medida provisória em 94 dizia assim: aplique-se o IGPDI, que naquele momento era 18%. E dois artigos depois, aplique-se 15%. Na mesma lei, imagina, uma contradição efetiva na mesma lei, só o Brasil consegue isso. Num artigo mandava aplicar o IGPDI e no outro 15%. A minha análise é muito fácil, eu não estou nem discutindo o mais favorável, não, bem simples. A Constituição diz assim: é preciso um aumento real uma vez por ano por critérios definidos em lei. Eu pergunto o que é critério? Eu não tenho dúvida, o IGPDI é um critério, 15% não é critério, é número. Claro. Quem é o legislador para dizer 15%? Então, até por isso deveria ser. Bom, perdi, tá? Entrei com ação, fui para o Supremo, perdi no Supremo. O Supremo acha que o INPC é bastante. Então, o que está acontecendo? Não dá para eu brigar, veja, eu sou advogado, vivo disso, mas não dá para eu falar para a molecada toda: venham, vamos entrar com ações. Não adianta, eu sei que vai perder, pô. Eu não posso agora sair queimando pestana num processo que eu sei que vai perder. Então, a questão é política mesmo, o Uriel tem toda a razão. Vamos pressionar. Logo de cara, o que são os 11%? Ora, é bem fácil. Imaginem vocês que todo mundo que estava aposentado na conversão para o real teve o seu benefício convertido pela média quadrimestral. Novembro, dezembro de 93, janeiro e fevereiro de 94. Em fevereiro de 94, tem uma inflação de 39,67% que não foi computada. Fazendo o cômputo, o final, na média, é 11,77% que os aposentados e pensionistas estão reivindicando. Em segundo lugar, existe um projeto de lei que tem que ser aprovado que determina que o salário mínimo vai ter aumento real todo ano durante um bom período. Que aumento real é esse? O PIB 2 anos atrás, lembra da brincadeira? Bom, beleza. Eu não posso dar esse mesmo PIB para aposentados e pensionistas porque equivaleria a equiparar ao salário mínimo. Agora, todo mundo sabe que os 11% que a gente está reivindicando não é suficiente para recompor o poder aquisitivo. Logo, durante um período que seja 5 anos, dê meio PIB para os aposentados e pensionistas durante 5 anos, 10 anos, para que possa efetivamente haver a recomposição do valor, sem que haja um estrangulamento da questão pública do ponto de vista financeiro. Então, é possível. Agora, o que é que a gente está ficando bastante invocado com isso tudo? Terminou as eleições. Nós temos agora, efetivamente, que construir um novo governo. Não é isso? É isso. Estamos dizendo, no campo previdenciário, são 3 as reivindicações para serem respondidas de imediato. Número 1, recomposição de aposentados e pensionistas. Número 2, aquele danado do fator previdenciário. Para com isso. E número 3, a interpretação correta da lei no tocante às aposentadorias especiais. São 3 coisas que estão em debate há muito tempo, pô. O governo tem que responder ainda este ano, para que o novo governo possa efetivamente implementar alguma coisa que resolva essas 3 questões. Nesse aspecto, abordando esses aspectos individualmente, a questão, por exemplo, do fator previdenciário. Uriel, essa é uma outra luta. Durante a eleição falou-se muito em fator previdenciário, não se chegou a conclusão nenhuma, nem mesmo a substituição pela fórmula 85-95. Parece que há um certo consenso em relação a isso. Como é que você vê essa questão? Você acredita que com um novo Congresso, um novo governo, nós tenhamos alguma alteração substancial no fator previdenciário? É uma situação interessante. Isso foi criada essa lei foi criada nos idos de 1999, porque desde 43, como nós mencionamos, a Previdência passou por muitas mudanças, sem que o movimento sindical tomasse iniciativas. A nossa iniciativa foi sempre lutar contra decisões que o governo tomou. E no caso do fator previdenciário, criou um mecanismo, porque no Brasil nós temos 4 tipos de aposentadorias: tempo de serviço, idade especial e tem a 4ª. E a invalidez. E a invalidez. Sim. Quando a pessoa
completa um determinado tempo de casa, tempo de serviço, ele pode pleitear a aposentadoria. Nos países mais evoluídos, na Europa, por exemplo, a aposentadoria é por tempo de serviço. Por idade. Por idade. No Brasil é por tempo de serviço. Então o tempo de serviço conta no cálculo. No cálculo, exatamente. Mas tem que ter idade para aposentar. Tem que ter a idade para aposentar. Então, esse fator previdenciário força a que o trabalhador fique trabalhando mais tempo. Ora, é uma situação curiosa porque nem sempre ele consegue ter a estabilidade suficiente para trabalhar e manter aquele nível, aquele padrão salarial até a aposentadoria. É comum o sujeito chegar a uma certa idade, o patrão falar, você já está velho, eu tenho muita gente nova aí disponível, manda embora e ele vai se virar de alguma forma com a redução salarial. Então ele vai ter um prejuízo, primeiro. E segundo, o cálculo leva sempre um prejuízo de 30% a 40% nessa aposentadoria. Isso é o desafio para o movimento sindical, porque um deputado apresentou um projeto que acabava com o fator previdenciário. Na tramitação foi aprovada no Congresso. O presidente Lula vetou. Quando há um veto e ele volta para o Congresso, se é colocado em pauta e colocado em votação e o Congresso derrubar esse veto, vira lei. Claro. Só que nós temos 3.000 vetos esperando serem pautados no Congresso Nacional. E base aliada dos governos, de um modo geral, não permite que então, o que nós queremos efetivamente, é que o aposentado participe dessa briga por duas razões. A primeira delas, pelo interesse pessoal. Ele tem que ter o reajuste. Segundo, é que ele não tem mais riscos. Ele tem tempo disponível, ele não tem risco de perder emprego. Ele precisa dizer o que quer. Se ele não reivindica, não diz estou participando e dá esse recado para o parlamentar da sua região, ele não vai conseguir nada. Então, nosso desafio em relação ao movimento de aposentado e pensionista é este. Primeiro, a motivação dos aposentados da região. E segundo, que a gente consiga que as centrais sindicais interpretem que a luta é unitária, essa mobilização tem que ser nacional e não pode ser momentânea, é permanente. Já conversamos com o Pardal a respeito disso, que nós queremos discutir a previdência que nós precisamos, em todos os sentidos, na parte econômica, social, porque é a proposta do movimento sindical. Uriel, peço licença, Pardal, no próximo bloco, Pardal, você comenta a questão do fator previdenciário, da Fórmula 85-95, desaposentação, que o Pardal entende bastante, e também a aposentadoria especial. Mas no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Grande concentração diocesana no Centro de Convenções de São Vicente. Dia 23. Festa de Cristo Rei. Transmissão ao vivo da Santa Missa a partir das 9 da manhã. Representantes de todas as regiões e paróquias, sacerdotes, catequistas e toda a família, unidos em uma experiência missionária. Festa de Cristo Rei. Dia 23, a partir das 9 da manhã. Ao vivo. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 14 de novembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o advogado Sérgio Pardal Freudenthal, professor, especialista em direito previdenciário, e o coordenador do movimento de aposentados e pensionistas do litoral paulista, Uriel Vilas Boas. E neste bloco, Pardal, eu queria começar falando sobre a formuleta aí 8595 para substituição eventual
do fator previdenciário, se é que o novo Congresso vai aprovar, se é que o novo governo vai tratar dessa questão. Poderia tê-lo feito antes das eleições deste ano, não fizeram. E também a questão da desaposentação e de aposentadorias especiais, que hoje em dia são um tema do momento com relação aos trabalhadores. Vamos lá, primeira coisa, o danadinho do FP, né? Fator previdenciário. Primeira coisa, ele é mutante mutável. Por quê? Porque o seu divisor é a chamada expectativa de sobrevida. Todo mês de novembro o IBGE solta a tabelinha da expectativa de sobrevida, que só aumenta, claro. Se o divisor aumenta, o resultado só pode diminuir. Então, é um baita absurdo. Agora, o governo não tem nem razão nenhuma para simplesmente extinguir o fator previdenciário. Por quê? Porque se quisesse colocar qualquer tipo de exigência, como idade mínima e coisa e tal, teria que ser por emenda constitucional. Ninguém vai arriscar um negócio desse. Então, o que diz o projeto de lei que o Paulo Paim apresentou e que o Fred Vargas veio tocando? É simples, ele diz assim: se você atingir a somatória, 95 para os meninos, 85 para as meninas, a somatória é a soma do tempo de contribuição com a idade. Se você atingir esta somatória, fica isento do fator previdenciário. Sim. Então não significa que o FP saiu, não saiu. Continuaria valendo para outras situações. E não significa que você perde o direito de se aposentar quando completa 35 anos. O menino começou a trabalhar aos 14, então com 49... completou 35 anos, ele quer aposentar. Pode, vai tomar um FP que vai lhe comer a alma, mas ele tem direito de se aposentar. Claro. Se ele esperar aquele limite, por que isso é melhor? Até os 60 anos, com 35 de trabalho, dá os 95, acabou. Ou melhor ainda, com 40 de trabalho e 55 anos, ele tem 95 também. Começou cedo. Claro. Agora, claro, melhor seria se não tivesse nada disso, porque efetivamente quem começa a trabalhar mais cedo acaba pagando mais tempo. Claro. E quem começa a trabalhar mais cedo é quem precisa mais, e não quem precisa menos da Previdência. Bom, mas no geral, é um mal menor, entende? A fórmula 95-85 é o mal menor. Não precisa de emenda constitucional, não é exigência nova, não elimina o fator previdenciário, mas dá uma certeza efetiva. Entenda, eu não posso fazer cálculo de um fator previdenciário que se modifica. Mas eu posso fazer cálculo quando eu sei que, atingindo a somatória, eu tenho a integralidade da minha média, eu não tenho incidência do fator. Por que o governo não aprova uma medida dessas? Olha, de verdade, Chico, porque foram muito burros, não é? Infelizmente, veja, na campanha eleitoral, por exemplo, custou a Dilma lembrar que quem inventou o fator previdenciário foram os tucanos, não foi o governo do PT. Até isso demorou para eles compreenderem que havia uma questão política clara. Eu acho mais ainda, eu acho que esse governo ainda pode fazer isso esse ano, basta querer. Sim. O projeto já tem aprovação, é possível fazer. Só uma coisa, Uriel, aquele projeto que foi aprovado, a retirada do FP, que foi vetado, aquilo foi uma jogadinha, né? Era um projeto de lei que não tratava disso, foi feita uma pequena emenda, enfiaram na emenda e aí o Lula vetou. Então, essa era uma questão mais complicada. Claro que ele ia vetar. Ele ia vetar porque a retirada pura e simplesmente do fator previdenciário torna tudo mais caro. Bom, nesse momento, pelo amor de Deus, aprova o raio da 95-85, que já é alguma coisa. Sim, já é um avanço. Com relação à desaposentação, Barão. A desaposentação, o que está acontecendo é simples. O Supremo Tribunal Federal não consegue decidir. Começa a inventar formuletas novas. Está se arrastando já há um tempão no Supremo. Muito tempo. Estão inventando formuletas novas. Só é bom lembrar o seguinte: a desaposentação acontece, em primeiro lugar, porque em 91 acabou a obrigação de se rescindir o contrato de trabalho para se aposentar, o que é um absurdo. Aposentar-se, ensinou o velho mestre Aníbal Fernandes, significa retirar-se para os seus aposentos, sair do trabalho, dar vaga para a molecadinha que quer entrar, entende? Essa é a questão principal. Quando retiraram essa obrigação, veio a descaracterização do benefício. Então já começa daí a encrenca. Se a gente quiser efetivamente adiar a aposentadoria, deveria ter como exigência a rescisão do contrato de trabalho. Por outro lado, deveria pagar decentemente. Bom, em 93, acaba o tal do pecúlio. O que era o pecúlio? Simples. Eu já estou aposentado, volto a trabalhar ou continuo trabalhando. Contribuo, é claro. Quando eu saísse da atividade efetivamente, eu recebia de volta com juros e correção monetária o pecúlio. Sim. O maluquinho de Itamar Franco vetou esse negócio por uma medida provisória e isso ficou vetado. Evidentemente, se passar a desaposentação no Supremo Tribunal Federal, é muito possível que venha uma votação e retorne o pecúlio para impedir a continuação da desaposentação. Cá para nós, a desaposentação é mais cara para o INSS. E de verdade verdadeira, não é a mais justa. Mais justo mesmo é o pecúlio. Melhor seria o pecúlio. É por uma razão simples. Imagina,
O metalúrgico aposentou-se com aposentadoria especial, ganha razoavelmente bem, mas comprou um táxi. Para trabalhar no táxi, ele tem que contribuir. Contribui sobre um salário mínimo. Sim. Claro que para ele a desaposentação não existe. Ele vai desaposentar para aposentar pior. Não é vantagem. Então, para ele, o correto era receber de volta a contribuição que é indevida. Não dá direito a contribuição que ele dá enquanto taxista. Isso. Quando se aposentasse, aí definitivamente como ele receberia o pecúlio. Isso. Ele estava já aposentado e pagando. Tá claro. Aposentadoria especial. Vamos lá. A aposentadoria especial é simples. Nós estamos negociando diretamente com o Ministério da Previdência 3 questões. Número 1, essa porcaria da questão do ruído. EPI, 90 decibéis, 85, estamos negociando diretamente isso, além de discutir no Supremo Tribunal Federal. No STF, representando os sindicatos metalúrgicos da região, nós entramos como amicus curiae, né? O amicus curiae vai participar, é amigo da corte, vai ajudar os juízes. Fizemos uma sustentação oral lá, foi tudo muito bem. Agora, segundo lugar, periculosidade. É preciso rever isso. Eletricidade, por exemplo, dá direito a especial. Todos os tribunais dizem isso, só basta o INSS reconhecer. Terceiro lugar, a associação de agentes nocivos. Vejam, estivadores e portuários, desde 95, estão tendo negada a sua aposentadoria especial. E não venha me dizer que o trabalho no porto melhorou. Não é verdade. Então, são 3 coisas que o governo sabe que a interpretação do INSS está errada. Vamos corrigir isso já. Essa é a questão da aposentadoria especial imediatamente. Muito bem. Uriel, é um aspecto que a Confederação dos Aposentados, por parte nacional, por parte de suas lideranças, tem alertado que, diante da ausência de reajustes para os aposentados, nós corremos o risco no Brasil de termos uma previdência de salário mínimo. Você concorda com essa avaliação? Olha, é uma afirmação que leva em consideração um dado que eu acho da maior importância. Nós estamos não participando efetivamente dessas discussões. Não estamos. Tudo que o Pardal falou, por exemplo, aí em relação a fator previdenciário, tudo que ele falou em relação à desaposentação e às ações judiciais, isso é uma demonstração de que nós não estamos mobilizados o suficiente para discutir essas questões. Isso é uma coisa. A outra é que nós discutimos a questão, a aposentadoria chega a ser, a não ser o reajuste, ela tem um problema individual. A briga, hoje é o meu dia de me aposentar, então eu vou discutir a minha questão. Isso é um dado que tem que ser ponderado. Então, numa situação como foi mencionado, eu fico muito preocupado de nós não termos uma estruturação do movimento sindical para discutir todas essas questões. Porque se nós não fizermos isso, as coisas são colocadas para que nós discutamos propostas dos outros, quando em verdade tínhamos que ter a nossa proposta. Quando se fala, por exemplo, no fator 85-95, o Pardal chega a falar que devia ser aprovado esse... Não vai, isso nem está colocado na pauta para discussão. O que tá Mas há um projeto do Paulo Paim, que inclusive é senador do... Já foi aprovado em primeira votação. Mas há manifestações... Dá para aprovar com urgência, basta a vontade política do governo. Mas a discussão agora é a formatação da Câmara, quem vai ser o presidente da Câmara e do Senado, e a discussão dos ministérios. Então, o movimento sindical não tem tido a estruturação necessária. Mas pode começar a criar um movimento no sentido de que claro, mas foi o que nós colocamos no início. Nós queremos motivar o movimento sindical a agir em conjunto, mas com uma estruturação político e técnica e agir na área econômica para que nós consigamos discutir a previdência que nós queremos. Porque esse problema atinge o mundo atual. Hoje nós temos, por exemplo, eu participei de um congresso internacional, onde na Alemanha se discute que a aposentadoria tem que ser com 68 anos de idade. Na Alemanha. E aí, quando se fala no fator previdenciário, no fator aí 85-95, eu não ouvi ainda se colocar que pode ser 85-95, pode, desde que se garanta a estabilidade, até chegar a essa idade. Agora, falando nisso, Pardal, e aqueles que se aposentaram cumprindo a norma 85-95, por exemplo, se aposentaram nessa condição, na hipótese de aprovação, tem direito? Ou não tem? Legal. Ou tem que buscar na justiça isso? Depende. Se a lei efetivamente disser isso, então a lei diz lá,
Artigo 8º, regra de transição, está lá escrito. Quem se aposentou com condições da Fórmula 95-85 terá direito, a partir dessa lei, a uma revisão do valor retirando. Se tiver escrito lá, está feito. Se não tiver escrito lá, só judicialmente. E é possível? Claro que é possível. Entendeu? A isonomia é igualdade para os iguais. Eu não quero, por exemplo, que o sujeito que aposentou-se há 5 anos atrás, ele tinha a Fórmula 95 há 5 anos atrás quando se aposentou. Eu não quero receber esses 5 anos. Mas eu quero da data da nova lei para frente, como diria o Dorico Paraguaçu, evidentemente eu não posso perder essa condição. Como é que você vê essa declaração, Pardal, do presidente da Confederação de Aposentados, de que nós corremos o risco de termos uma previdência de salário mínimo? O que a Confap está levantando é o seguinte: no momento em que o salário mínimo tem aumento real e o restante tem um aumento hiper reduzido, que é o INPC, que é a inflação falsa, é claro que cada vez mais você vai achatando, não é? Quem está no salário mínimo não tem perda, quem não está vai chegando a ele. Hoje, mais de 70% dos benefícios previdenciários contributivos do INSS são de um salário mínimo. Então, evidentemente, a coisa é grande, não é pequena. Mas tem que ser acrescentado um detalhe. Nosso Brasil é estranho até nisso. O que diz a Constituição em relação ao salário mínimo? Eu gostaria de ganhar 2 salários mínimos de aposentadoria, previsto na Constituição. Salário mínimo que nos dê, não R$ 780, como vai ser previsto agora. Salário mínimo que chegue, como diz o Diese, quase R$ 3.000. Agora, nós não estamos lutando em relação a isso. Só uma questão, você falou a nível internacional, Uriel, veja, existe uma discussão mundial que é muito importante hoje, não é? Os caras estão dizendo que o seguro social do mundo todo não aguenta, porque o trabalhador agora cisma de aposentar e continuar vivo, rapaz. Ele aposenta e quer ficar vivo muito tempo ainda. Pior ainda, hein? Fez menos filho. Imagina, antes fazia 15, agora faz 2 só e acha que tá bom. Não é possível, né? Assim, uma coisa não aguenta. Olha, eu fico equivocado, porque os caras defendem isso mesmo. Eu digo, olha... A expectativa de vida que ela vai aumentando. Longevidade e diminuição da natalidade é para comemorar, não é para ficar triste, é para comemorar, pô. É duro. Muito bem, Pardal, peço a licença, Uriel, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foco. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Santa Cecília FM, cheia de novidades no ar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 14 de novembro, e recebendo hoje, com muito prazer, o advogado Sérgio Pardal Freudenthal, que é professor universitário, especialista em direito previdenciário, e também o coordenador do Movimento de Aposentados e Pensionistas do Litoral Paulista, Uriel Vilas Boas, o Movimento de Aposentados, que vai se reunir daqui a pouco.
na sede do Sindicato da Administração Portuária, ali a rua Júlio Conceição, tratando de temas do mais alto interesse para os aposentados e também para os trabalhadores da ativa. Essa é uma convocação feita pelo Movimento de Aposentados e Pensionistas para que todos participem, buscando criar mecanismos, instrumentos de pressão para que as coisas melhorem para os aposentados, especialmente, Uriel, a questão do aumento real. Você diria que hoje o aumento real da aposentadoria é uma utopia, é um sonho ou não? Está próximo da realidade? Eu colocaria as 3 expressões. É um sonho, não deixa de ser uma utopia, mas, na verdade, o que nós estamos colocando é como um desafio. Se nós levarmos em conta a última eleição, teve gente que votou em branco, teve gente que se absteve, teve gente que anulou voto. Mas muita gente, por sinal. Muita gente, por sinal, 38%. Mas passada a eleição, nós somos cidadãos. E, consequentemente, claro, hoje nós teremos nessa plenária lá do Fórum da lá do Movimento Aposentado e Pensionista, a presença de um deputado federal que se compromete a levar a nossa proposta de reajuste dos 11% que nós estamos pleiteando. É o deputado Arnaldo Faria de Sá, deve estar presente também o Vicentinho, talvez o Paulo Teixeira, mas, na verdade, nós não queremos pura e simplesmente entregar a proposta, nós queremos insistir. Por isso nós estamos convidando também as centrais sindicais, porque nós queremos um movimento nacional. Imaginemos, por exemplo, para não exagerar demais, que marquemos uma data onde, a nível nacional, em cada município, em cada região onde tem deputado federal, estejamos fazendo uma visita a eles. Então isso significa que o movimento sindical está dando um indicativo que quer participação. E mais ainda, nós apontamos também em relação à questão de previdência que nós queremos outros financiamentos. Nós queremos aí o pré-sal, nós queremos aí discutir o faturamento das empresas, a fiscalização para que haja um recolhimento adequado. Como é que pode os clubes de futebol descontarem e não recolherem? Então nós queremos tudo isso, dar uma demonstração que o movimento de trabalhadores vai buscar o seu direito. E aí a gente faz uma comparação. A previdência privada investe, tem dinheiro, tem estrutura, tem técnicos. O INSS tem também, da mesma forma, tem técnicos que podem discutir questões relativas à previdência. Por que o movimento sindical não faz o mesmo? Nós temos tanta gente, a começar aqui, faço questão de citar o companheiro Pardal, quando ele mencionava o professor Aníbal Fernandes também. Nós temos que buscar gente que se comprometa com o movimento sindical, dando-nos estrutura, que não fiquemos apenas no desabafo emocional ou no discurso. Nós queremos prática. A prática significa, olha, nós temos fundamentação daquilo que nós estamos querendo. E, para não exagerar demais no assunto, nós queremos a nossa representação no controle, no comando da Previdência. A nossa representação, que haja esse diálogo entre esse nosso representante e o movimento sindical, o que não acontece hoje. Nós ficamos sabendo das coisas por notícia de jornal. Uma notícia como essa da tribuna, Dilma tem Previdência como desafio. Caramba, com quem? A quem está apontando? E nós não podemos esperar que alguém resolva por nós. Nós queremos participação. Pardal. A participação requerida pelos aposentados depende do quê? Dos próprios aposentados, irem às ruas, enfim. E os trabalhadores em geral, né? Não são só os aposentados, são os aposentados e os trabalhadores em atividade. Porque, por exemplo, o danadinho do FP não pega os aposentados. O FP dos aposentados já foi, né? Já o FP bate agora em quem está em atividade. Pois é. Agora, eu quero só levantar uma coisa importante. Veja, o Uriel tem toda a razão. A gente precisa que o movimento sindical outra vez compreenda até mesmo a importância da assistência técnica. Lembre, a assistência técnica não é que ela é despolitizada, muito pelo contrário. Sim. Ela é claramente política, mas é preciso ter. Por exemplo, eu quero aqui fazer uma grande saudação à Fundacentro, que retorna à nossa região. É verdade. Essa foi uma grande da maior importância do movimento sindical. É verdade. Já está nomeado o nosso camarada Josué, grande amigo, grande figura, metalúrgico inclusive, foi até diretor do sindicato lá, eu já o conhecia de lá. Então já está começando a instalação da sede, que vai ser ali na Costa. Então foi um grande avanço. Veja, a Fundacentro retornar para a região só aconteceu porque o movimento sindical se mobilizou. Perdido aqui, composto ali, e juntou todo mundo, hein? Você sabe, eu sou um cara feliz. Explica para os nossos telespectadores, Pardal, o papel da Fundacentro. Bom, a Fundacentro é uma autarquia que pertence ao Ministério do Trabalho e que tem como função o trabalho técnico-científico.
Eu sempre digo, a Fundacentro pertenceria ao governo, aos empregadores e aos empregados. Acontece que o trabalho científico da Fundacentro, em 99,99% das vezes, é favorável aos trabalhadores, porque a ciência não defende o mau patrão. Não é possível, entende? Cientificamente não é possível defender o mau patrão. Por isso, para nós, é de suma importância a presença da Fundacentro. Brigamos muito por isso. Estamos discutindo, por exemplo, com a Fundacentro, a formação de um laudo técnico para o Porto de Santos, para retornar especial dos estivadores e portuários. Quem está nos ajudando na questão do EPI, lá em Brasília, é a Fundacentro. Tem a Cristiane Queiroz, Maria Maeno, tem grandes figuras. A Fundacentro, para nós, é uma das grandes alegrias que a gente tem de poder trazer aqui de volta. E, claro, dá um certo trabalho, não é? Você vê, eu estava dizendo, eu sou um cara feliz porque eu trabalho num monte de sindicatos. Nos meus sindicatos, eu tenho 2 cultistas, um Força Sindical, um da UGT e 2 da Intersindical. E alguns independentes. Então, veja, existe uma diferença enorme de centrais sindicais. Pluripartidário. Eu consigo trabalhar com elas sem nenhum problema. E olha... Se há uma coisa que eu não tenho dúvida, é que eu tenho um cordão umbilical com as classes trabalhadoras. O que eu não faço é empresa. Então, tá aí, o Pardal certamente vai se valer muito dos estudos da Fundacentro, exatamente na luta em favor dos sindicatos, assim como o Uriel e assim como o movimento de aposentados, que estará reunido daqui a pouquinho, buscando, e é importante que as pessoas participem desse encontro de logo mais na sede do Sindicato de Administração Portuária, a Rua Júlio Conceição, ali na Vila Matias, né, Uriel? Então, eu gostaria que você fizesse um convite a todos para que participem desse encontro de logo mais. Esse encontro, agora às 9 horas da manhã, ele é amplo, geral e irrestrito. Nós queremos todas as categorias, nós queremos trabalhadores da ativa e aposentados, nós queremos sindicalistas, nós queremos representantes dos departamentos de associações de aposentados, porque o assunto nos interessa. E eu diria, é uma etapa importante, porque nós não vamos pura e simplesmente entregar ao deputado, aos deputados, o pleito da emenda a ser apresentada no Congresso Nacional. Nós vamos sair dali com um calendário de trabalho, porque nós não podemos ficar na questão pontual, ou questão imediatista, ou momento. Nós queremos ter uma constância de trabalho. Então, agora às 9 horas da manhã, gostaríamos de contar com a presença de todos os interessados, porque, na verdade, nós precisamos dizer o que nós queremos. Então, às 9 horas, no Sindicato da Administração Portuária, ali na Vila Matias. Encontro aberto a todos. Pardal, para terminar, um minutinho. Qual é a sua expectativa em relação ao segundo mandato da presidente Dilma? Olha, eu pessoalmente acho que tenho boa expectativa. Eu estou bastante otimista. Sim. Acho que tem algumas coisas que foram bem colocadas no curso eleitoral e isso vai ter resultado. Sim. Vai ser um governo razoavelmente diferente do que foi o atual e eu espero que para melhor, não é? Sim, claro. Espero que com mais compromissos com as classes trabalhadoras e trazendo um avanço maior, inclusive na questão do crescimento econômico. Aquela velha história. Todos nós esperamos. Sem dúvida. O crescimento econômico é bom para todos. Ninguém perde com ele. E temos que trabalhar nesse sentido. Mas eu estou otimista. Eu acho que teremos um governo bastante razoável. Acho que os diálogos com o movimento social deverão aumentar bastante, porque no primeiro governo a disputa interna era muito grande, não é? Acho que temos condição de, inclusive com participação efetiva dos trabalhadores, ter um governo razoável nesse próximo mandato Dilma. Muito bem. E com isso, dessa forma, chegamos ao final desta edição. Eu gostaria de agradecer muito aqui a presença, mais uma vez, do professor Sérgio Pardal Freudenthal, advogado, especialista em direito previdenciário. Muito obrigado, viu, Pardal? Mais uma vez. É uma grande alegria estar com você. Prazer recebê-lo. Prazer. Da mesma forma, Uriel Vilas Boas. Boa reunião daqui a pouco, Uriel. E corra tudo bem. Muito obrigado mais uma vez, Uriel. Vamos ter. Estou muito otimista em relação a isso. Muito bem. E assim chegamos ao final. Gostaria de agradecer a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta em mais uma edição na próxima segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.